Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Queridos, a primeira coisa que eu queria te dizer é que esse texto foi para mim por muito tempo um texto difícil de ler. Quero confessar para você, um texto difícil de entender e um texto difícil até de acreditar. Pastor, você está dizendo que achava difícil acreditar no texto? Irmão, eu estou abrindo meu coração para você, e é verdade. Porque Tiago começa dizendo aqui, não só que a gente deve ter alegria na tribulação, mas ele começa dizendo: tenham como motivo de grande alegria o passardes por diversas provações. Irmão, eu duvido que alguém de vocês acordou de manhã e reivindicou essa promessa, tipo: Deus, está aqui nesse domingo, tem culto à noite, em nome de Jesus, vem em mim toda a tribulação, carga, prova, regaça, Deus. Tenho certeza que ninguém fez essa oração, até porque esse é o tipo de promessa que se cumpre sem a gente pedir. É verdade ou não é? É verdade, não é? Agora, quando a gente continua lendo o texto, você vai perceber que Tiago não está falando de um prazer masoquista do tipo que eu gosto é de me lascar, mas Tiago está dizendo que a prova da nossa fé é importante porque ela vai gerar algumas coisas em nós. Então ele diz que a prova da fé produz perseverança. Ele diz que a perseverança deve ter uma ação completa na nossa vida, a ponto de nos levar para um lugar de maturidade, aonde aí sim não nos falta coisa alguma. E a primeira coisa que eu quero destacar para você nessa noite é que a nossa fé não só pode, como ela deve e ela será provada. Agora, eu acho que quando a gente fala de fé, uma das primeiras coisas que vem à nossa mente é a própria definição bíblica da palavra fé. Diferente de outras palavras que a gente usa muito, como a esperança ou algumas outras palavras, onde a Bíblia não traz uma definição quase do tipo dicionário, a Bíblia tem uma definição específica assim do que é fé. E isso está onde? Lá em Hebreus capítulo 11. Então, se puder, abra comigo rápido aí em Hebreus 11. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim: fica esperto, que Deus vai falar com você. Hebreus capítulo 11, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: ora, a fé é a certeza, repita comigo, certeza, das coisas que se esperam, e a convicção, repita comigo, convicção, de fatos que não se veem. Queridos, eu não sei se isso é muito pessoal, mas eu quero dizer para você que muitas vezes eu olhei para esse texto, e a impressão que eu tinha é que em vez desse texto provocar e aumentar a minha fé, esse texto diminuía a minha fé. Como assim, pastor? Eu olhava para esse texto e falava: Deus, a fé que o Senhor espera de mim é certeza e convicção. E aí eu olhava para dentro de mim e não é que eu não encontrava fé. Eu encontrava fé, mas essa fé não era toda certeza e convicção. No meio do pacote existia dúvida, medo, insegurança, incerteza. E muitas vezes eu olhei para esse texto, eu olhei para dentro de mim e falei: Deus, se a fé que o Senhor espera de mim é certeza e convicção, então talvez eu não tenha a fé que o Senhor espera de mim, e talvez a minha oração não seja atendida. Agora, eu acredito que isso acontece porque muitas vezes, querido, a gente tem uma visão distorcida daquilo que é a verdadeira fé bíblica. Às vezes a gente tem uma imagem errada de que a fé que Deus espera de nós é uma fé onde existe uma ausência absoluta de incerteza, de insegurança, de medo, uma fé de sentimento sempre estável e linear, e eu acredito que isso nem sempre expressa a verdade. Se a Bíblia diz que a nossa fé será aprovada, é porque ela está sujeita à prova.
E na verdade é justamente o fato de a nossa fé ser provada, poder ser provada, que torna possível que ela seja também aprovada. Até porque nada que não é provado primeiro pode ser aprovado. Eu acredito que existem alguns momentos que Deus nos dá aquilo que 1 Coríntios capítulo 12, vai chamar de o dom da fé. Que é uma fé absoluta, sem dúvida, sem medo, sem incerteza, mas ela é um dom que acontece para um momento específico, uma ocasião específica, e talvez isso aconteça poucas vezes na nossa vida. Pastor, você está quase acabando com a minha fé. Queridos, quando a gente olha para a Bíblia, e vamos entender que a Bíblia é um livro de fé. Resuma a Bíblia é um livro de pessoas que tiveram fé e viveram experiências. Esse é o resumo da Bíblia. Então a Bíblia, de capa a capa, ela é um livro que fala de fé. Agora, mesmo a Bíblia sendo um livro todo falando de fé, a própria Bíblia passa uma peneira e ela faz uma lista, um ranking dos maiores exemplos de fé de toda a história da Bíblia. E isso está onde? Justamente lá em Hebreus 11. Esse texto é tão poderoso, e eu não sei você, mas isso mexe com o meu coração, porque chega uma hora que a Bíblia olha para mim e para você, e ela fala assim: olhe para a vida desses homens, olhe para o exemplo deles, olhe da forma que eles viveram. Essas pessoas eram tão sobrenaturais em fé, que o mundo não era digno delas. Cara, você entende o que Deus está falando? Ele está dizendo: olha para essas pessoas, elas eram pessoas tão incríveis em fé, que o mundo não merecia a presença deles. Uau! Agora, quando eu olho mesmo para esses maiores exemplos de fé, eu quero te mostrar que essas foram pessoas que não apresentaram uma fé de sentimento estável e linear. Pelo contrário, elas apresentaram talvez uma fé muito parecida com a minha e com a sua. Logo encabeçando a lista dos heróis da fé, a Bíblia fala de um cara chamado Abraão. Você conhece a história. A primeira coisa que Deus fala para Abraão, quando Deus quer transformar ele no maior exemplo de fé, talvez das Escrituras, o que Deus fala? Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Então o que Deus estava falando para Abraão é: saia daquele lugar onde você tem segurança, onde você tem o arrimo da sua família, onde você tem pessoas para te ajudarem, onde você tem para quem pedir socorro, e vá para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Mas Deus faz promessas. Ele fala: eu vou te prosperar, eu vou te dar filhos mais numerosos do que o pó da terra, a sua descendência abençoará o mundo inteiro. Deus faz promessas, e Abraão recebe essas promessas, e o que ele faz? Ele põe o pé na estrada, para um lugar que ele não sabia ainda onde era. Irmãos, os anos passam e muitas coisas acontecem na vida de Abraão, e eu não sei como foi esse dia na vida de Abraão, mas quando chega a noite, ele está chateado. A Bíblia fala de uma noite em que Abraão está na tenda dele, e eu amo as pessoas que são sinceras nas Escrituras. A Bíblia fala que Abraão rasga o coração dele para Deus, e ele fala assim: Deus, o Senhor me fez promessas, e realmente o Senhor me deu ouro, me deu prata, o Senhor me deu bens, me deu animais, e ele diz assim: mas se eu morrer hoje, o herdeiro de tudo que eu tenho vai ser um servo meu, um damasceno chamado Eliezer. O que ele está dizendo é o seguinte: Deus, o que adianta o Senhor ter me dado todas essas coisas? Porque se eu morrer hoje, isso não vai ficar na minha descendência. E Deus faz algo muito interessante com Abraão, porque Deus fala para ele o quê? Abraão, sai da sua tenda. Então Deus estava tirando Abraão daquilo que limitava a sua visão, a sua percepção de mundo, que fechava ele dentro do seu contexto, e Deus manda Abraão para fora da tenda, e ele sai, e Deus fala: olha para as estrelas. Eu lembro quando eu era criança, toda vez que eu ouvia isso na escola dominical, eu tentava contar as estrelas à noite. E Deus fala assim: olha para as estrelas e tenta contar. Irmão, eu imaginava Abraão lá: 1, 2, 3, 4, 1929, 1930. Peraí, Deus, me perdi, vou ter que começar de volta. Ele falava: Deus, não dá para contar.
E Deus fala para ele: cara, tão numerosas quanto as estrelas do céu vão ser os filhos que eu vou te dar. Deus estava tirando ele daquele contexto que limitava a sua visão e levando Abraão a sonhar. A Bíblia fala que naquela noite Deus renova a sua promessa a Abraão e fala: essa terra que você está pisando, eu vou dar a sua descendência, os teus filhos vão ser tão numerosos quanto o pó da terra. Mas irmão, o tempo continua passando. Quem tem uma promessa que está demorando para chegar? Irmão, se passam 5, 10, 15, se passam muitos anos e a promessa não chega. E quando a promessa não chega, o que Abraão faz? Ele dá um jeitinho. Irmão, eu não sei se você, mas eu confesso para você, eu sou sanguíneo e às vezes eu tento ajudar Deus. Tipo, acho que Deus não está resolvendo muito o negócio, eu vou dar uma forcinha, vou dar uma ajuda para ele resolver rápido. Quem é sanguíneo aí e tenta ajudar Deus? Eita misericórdia, é assim mesmo, né? E aí de repente Sara era sanguínea também, com certeza. E aí Sara chega para Abraão e fala: Abraão, eu tive uma ideia. Eu tenho uma escrava chamada Agar, eu vou te dar essa escrava, você vai deitar com ela e você vai gerar nela um filho, e nós vamos cuidar desse filho como se fosse nosso. Isso não era algo incomum na antiguidade, pelo contrário, era a coisa mais terrível para uma mulher não dar à luz. E quando isso acontecia, era normal as senhoras darem seus maridos para gerarem filhos nas suas servas. E Abraão se deita com aquela mulher e nasce um garoto chamado Ismael. Irmão, o tempo continua passando e passou de 15, vai para 20, quase 25 anos. E quase 25 anos depois, querido, a Bíblia diz que Deus aparece mais uma vez para Abraão, através da figura de alguns homens, e Deus fala para ele: eu não esqueci da promessa que eu te dei, eu vou te dar um filho de Sara. E a Bíblia diz que dessa vez Abraão faz o quê? Alguém lembra? A Bíblia diz que ele dá risada. Então vá comigo para Gênesis, capítulo 17, versículo 17. A palavra do Senhor diz assim: Abraão prostrou-se, rosto em terra, riu-se e disse consigo mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 99 anos? E Abraão disse a Deus: permite que Ismael seja o meu herdeiro. Essa frase é importante. Então Deus respondeu: na verdade Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será uma aliança eterna para os seus futuros descendentes. Então, irmão, quase 25 anos depois da promessa, Deus aparece de volta para Abraão e fala: eu vou te dar um filho de Sara. E dessa vez Abraão faz o quê? Ele ri. Ele fala para Deus: Deus, quer saber? Eu tenho Isaque deveria ter cerca de 13 anos aqui. E ele fala: Deus, quer saber, está tudo bem, eu tenho já um garoto de 13 anos aqui, pega todas as promessas que o Senhor tem e dá, Ismael, e dá para Ismael. O que ele está querendo dizer é o seguinte: Deus, quer saber, está tudo bem, eu não estou ofendido, essa promessa não vai acontecer, mas está tudo bem, deixa a minha promessa passar para Ismael e está tudo certo. Mas Deus diz para ele: não, eu vou te dar um filho de Sara. E a Bíblia diz que nessa noite Deus renova a promessa dele para Abraão e fala: eu vou colocar uma marca em você, em todos os seus servos, em toda a sua descendência. E Deus manda ele circuncidar a si mesmo, a todos os seus servos, os escravos, os comprados, os nascidos na sua casa, e a todos os seus filhos. E apesar de Abraão relutar, querer convencer Deus a deixar a herança dele para Ismael, o que ele faz? Ele obedece. Mas um pouquinho depois disso, Deus aparece de volta para Abraão, e dessa vez Deus é mais específico. Deus chega para ele e fala: Abraão, na próxima primavera eu vou ter com você, e Sara vai ter um filho nos braços. Mas a Bíblia diz que quem ouvia a porta da tenda dessa vez era Sara, e quem riu foi Sara.
Então vamos um pouquinho para frente comigo. Gênesis capítulo 18, versículo 10. A palavra do Senhor diz assim: então disse o Senhor: voltarei na primavera, e Sara sua mulher terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso, riu consigo mesma quando pensou: depois de já estar velha, meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz, agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Agora olha que interessante, Sara teve medo e por isso mentiu e disse: eu não ri. Irmão, ver Sara tentando mentir para Deus é engraçado, né, irmão? Mas Deus ainda remenda ela e fala: não minta, não negue, você riu sim. Irmão, esses dois são nossos heróis da fé, homem e mulher dos quais o mundo não era digno, mas quando eu olho para eles, eu não vejo uma fé de sentimento estável, linear, onde existe uma ausência absoluta de insegurança, de dúvida. Pelo contrário, eu vejo uma fé talvez muito parecida com a minha e com a sua. Logo depois, na lista dos heróis da fé, a Bíblia fala de um cara chamado Moisés. Você não precisa ler. Hebreus 11, 24 diz assim: pela fé Moisés, já adulto, esse texto é muito bonito, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado por algum tempo. Irmão, esse texto é muito bonito. Mas foi esse mesmo Moisés que matou um egípcio e escondeu no deserto o corpo. E quando ele viu que o seu crime, o seu pecado iam ser descobertos, o que ele faz? Foge para o deserto. Irmãos, às vezes eu pergunto para as pessoas: quanto tempo Moisés ficou no deserto? E a maioria das pessoas fala 40 dias, mas na verdade foram 80. Por quê? Porque ele ficou 40 escondido no deserto e depois 40 peregrinando. Agora esse cara vai para o deserto e a Bíblia fala que ele vai para lá e ele casa, ele tem filhos, né? Ele estabelece uma família no deserto e se passam 10, 15, 20, 30, 35, 40 anos. E depois de 40 anos, a Bíblia fala que de repente Deus aparece para ele. Eu amo o de repente da palavra de Deus. A Bíblia fala que depois de 40 anos Deus aparece para ele de uma sarça que ardia e não se consumia. A sarça é uma espécie de um arbusto. Quem lembra daqueles filmes de faroeste que tinha aqueles arbustos rolando assim no deserto? É tipo aquilo, galhos fininhos, e essa árvore ela morre no deserto, e por causa do calor intenso e a falta de umidade, é normal que essas plantas peguem fogo. Então o milagre não estava em ela pegar fogo, o milagre estava em esse fogo não se extinguir. Por quê? Porque o fogo que essas plantas fazem é tipo aquilo que a gente chama aqui da grimpa ou sapé, que é aquele fogo de palha, que é um fogo intenso, mas que dura segundos. E a Bíblia fala que Moisés vê esse fogo que ardia e não se consumia, e ele chega até esse fogo, e quando ele chega, Deus já fala com ele. Abra comigo e deixa aberto em Êxodo capítulo 3, versículo 10. A palavra do Senhor diz assim: vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir até Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Queridos, eu não sei se sou eu que tenho algum problema, mas eu consigo ler alguns textos da Bíblia e achar engraçado. Para mim, esse é um dos textos mais engraçados da Bíblia. Ver o trabalho que Moisés deu para ser convencido por Deus, irmão, é engraçado. Vá comigo para Êxodo capítulo 4, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: Moisés respondeu:
E se eles não acreditarem em mim e nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não lhe apareceu? O que ele está querendo dizer é o seguinte: Deus, eu vou depois de 40 anos aparecer diante do maior exército da terra, que era o exército egípcio, diante de, se eu não me engano, o número eram 3 milhões de israelitas, e eu vou aparecer diante de todo esse povo e dizer que Deus me apareceu de um foguinho e mandou o faraó me libertar o povo. Os caras vão achar que eu estou louco, vão falar, você fumou aquele arbusto, você fumou a sarça. Mas Deus estava tão interessado em convencer Moisés e usar Moisés, que Deus fala para ele assim: Moisés, o que é isso na sua mão? E ele fala, um bordão, uma vara. E Deus fala, joga a vara no chão. E quando ele joga a vara no chão, Deus transforma a vara numa serpente. O texto já começa a ficar engraçado, porque a Bíblia diz que a serpente avança em Moisés. Eu estou misturando Abraão com Moisés, não estou? Está metido esse Abraão aparecendo no lugar dele. E avança em Moisés e ele sai fugindo da serpente. Mas Deus fala, pega a serpente pela cauda. Ele pega e ela vira numa serpente. Ela vira numa serpente de volta. Vai sair. Uau! Vira num bordão de volta. Misericórdia, irmão. Bom, vai dar certo. Aí Deus diz para ele assim: Moisés, acertei. Moisés, se eles não acreditarem no primeiro milagre, talvez eles acreditem no segundo. E Deus fala para Moisés, coloca a mão no peito. Ele coloca. E Deus fala, tira. Quando ele tira, a mão está branca de lepra, a pior doença que existia na época. E Deus fala, bota a mão no peito de volta. Essa hora eu já estava com medo. E ele bota. E Deus fala, tira. Quando ele tira, a mão está sã. E Deus fala assim, se eles não acreditarem no primeiro milagre, talvez eles não acreditem no segundo. E se eles não acreditarem no segundo, talvez eles acreditem no terceiro. E Deus fala, você vai chegar diante daquele povo, você vai pegar a água do rio Nilo, você vai deitar essa água na terra seca, e quando ela tocar o pó da terra, ela vai se transformar em sangue. Irmão, diante desses milagres, a lá Steven Spielberg, Moisés se encheu de fé e falou, é isso mesmo, Deus vai me usar, eu vou fazer esses milagres lá. Foi isso que aconteceu? Não. Olha a resposta de Moisés diante dos milagres. Êxodo capítulo 4, versículo 10. A palavra do Senhor diz assim: disse, porém, Moisés ao Senhor, ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado e nem agora que falasse ao teu servo, não consigo falar bem. E querido, a resposta de Deus para mim é um dos textos mais poderosos das Escrituras. Eu vibro toda vez que eu leio, porque Deus fala assim: Moisés, quem fez o ouvido que ouve o surdo, quem fez os olhos o que enxerga o cego, quem fez a boca o que fala o mudo? Ele diz, sou eu. E ele diz, eu vou encher sua boca, eu vou te dizer o que falar, eu vou falar ao seu ouvido, e quando você abrir a sua boca, você eu falando, eu vou falar através de você, eu vou te encher. E Moisés se encheu de fé e falou, Deus vai falar através de mim, Deus vai me ungir, Deus vai encher minha boca. Foi isso que aconteceu? Não. Êxodo capítulo 4, versículo 13, resposta de Moisés. Ele porém respondeu, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Irmão, a Bíblia fala que nessa hora se acendeu a ira do Senhor. Você consegue perceber que Moisés é o único cara da Bíblia que teve a moral de tirar Deus do sério, irmão? Eu imagino já Deus esfregando a cara assim, falando assim, Moisés, nós vamos fazer o seguinte, Moisés, Arão teu irmão está vindo aí. Aí Moisés olha e fala, Deus está vindo mesmo. E Deus fala, nós vamos fazer o seguinte, Moisés, eu vou falar para você, você fala para Arão e Arão fala para o povo, telefone sem fio, tá bom assim para você? Nós vamos usar um cara no meio aí para ajudar, para você conseguir falar, tá bom? E eu imagino Moisés coçando a cabeça falando, Deus, acho que dá. E o texto termina engraçado, porque quando ele vai saindo, Deus ainda fala, Moisés, está esquecendo o cajado ali para fazer o milagre. Irmão, esse é nosso herói da fé de Hebreus 11, homem do qual o mundo não era digno. Agora, quando eu olho para ele, eu não vejo uma fé de sentimento estável e linear, pelo contrário, eu vejo uma fé talvez muito parecida com a minha e com a sua.
Eu quero dar um último exemplo. Logo depois, na lista dos heróis da fé, a Bíblia fala de um cara chamado Gideão. Gideão faz parte de um dos períodos mais tristes da história de Israel. Por quê? Depois da morte de Moisés, ele entra como líder do povo de Israel, e ele entra para tomar posse da terra prometida, começando por Jericó, irmão, com milagre, muralha caindo, ao toque do chofar, irmão, porque tem o chofar judia mesmo, né? Os caras trazem o chofar na igreja, o abençoado nunca acerta o tom, irmão. Então não me surpreende derrubar a muralha. Você gostou? Você gostou, né, Kalel? Então eles começam com muito milagre, só que eles entram na terra prometida, e presta atenção no que eu vou te falar. Em menos de 100 anos, em menos de uma geração, eles desobedeceram a Deus, não expulsaram as nações, os povos das outras nações, e em pouco mais de uma geração, em pouco mais de 100 anos, esse povo estava totalmente afastado de Deus. Deus não falava mais com ninguém, não tinha mais profeta. A Bíblia fala que a região foi invadida pelos midianitas, e a Bíblia diz que eles vinham como enxames de gafanhotos, e eles roubavam alimento, eles saqueavam, eles matavam, e a Bíblia diz que Israel teve que fugir para viver escondido nas montanhas. E a Bíblia fala que quando o anjo do Senhor aparece para Gideão, ele estava malhando trigo em um lagar. O que é o lagar? O lagar é uma vasilha feita de madeira, um pouco maior do que a circunferência de 2 braços. Ela era usada para quê? Para prensar uva para fazer vinho. Irmão, quando eu penso nisso me dá um ruim, porque você já pensou esses caras no deserto, sem cortador de unha, fazendo vinho, pisando na uva, irmão? Será que é por isso que a gente come vinho com queijo até hoje? Irmão, devia ser um negócio sinistro pensar no vinho nesse tempo, hein? A Bíblia diz que ele estava malhando trigo em um lagar. Agora, por que cargas d'água? Esse cara estava malhando trigo num lagar, num instrumento de amassar uva. O moinho de trigo era um instrumento muito maior, e se moía uma grande quantidade de trigo. A Bíblia fala que Gideão estava escondido debaixo de uma árvore, olhando ao redor, quando o anjo do Senhor aparece. Para mim parece evidente que ele estava malhando uma pequena quantidade de trigo, porque se os inimigos chegassem, ele conseguiria juntar tudo aquilo e fugir. Agora você consegue imaginar o nível de opressão, porque esse cara, até para preparar um pouco de comida para a família, ele tinha que fazer isso escondido, com risco de ser morto, saqueado. Agora Gideão, irmão, cresceu ouvindo as histórias que os pais contavam, de como Deus derramou 10 pragas sobre o Egito, como Deus abriu o mar vermelho, como Deus manifestou uma coluna de fogo, uma coluna de fumaça no deserto, como Deus derramou o maná do céu. Mas quando ele olhava para a sua vida, ele conhecia as histórias, mas ele não via nenhuma manifestação sobrenatural. Não havia voz de Deus, não havia profeta, não havia manifestação sobrenatural, só tinha o quê? Só dificuldade e desgraça. Mas aí, de repente, num dia, quando ele estava malhando trigo, a Bíblia fala que o anjo do Senhor aparece. E quando a Bíblia fala o anjo do Senhor, com letra maiúscula no singular, isso é o que dentro da teologia a gente chama de uma teofania, ou seja, uma manifestação do próprio Deus, ou do próprio Jesus. E a Bíblia diz que quando o anjo do Senhor aparece para ele, mexe comigo isso. Esse cara já deveria ter imaginado muitas vezes como seria ouvir a voz de Deus, mas ele não cai de joelho, não se prostra, não adora. O que a Bíblia fala que ele faz? Ele rasga seu coração, e a primeira coisa que ele diz é: o Senhor nos abandonou. Ele fala: o Senhor nos abandonou. O que é feito das maravilhas que os nossos pais nos contavam? E o anjo do Senhor fala: o Senhor é contigo, poderoso guerreiro. Ele fala: não. Se o Senhor é conosco, porque nós estamos sendo entregues nas mãos dos nossos inimigos. Ele diz: não, 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 não. Até que chega uma hora que ele está duvidando, e ele fala ainda: se é o Senhor mesmo que está conosco, e é comigo, deixa eu te entregar uma oferta. Querido, mas quando a gente vê no capítulo 7, capítulo 9, a gente vê que 3 vezes o anjo do Senhor chega para ele e tem que dizer: Gideão,
não tenha medo, você não vai morrer. Por que você acha que o anjo do Senhor falou isso para ele 3 vezes? Porque o que tinha no coração desse cara era medo de morrer. Agora, o que é mais interessante é que, apesar de todo medo de morrer, apesar de tentar rejeitar o convite do Senhor, querido, Gideão faz o quê? Ele anda como quem crê e ele obedece. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que muitas vezes a gente valoriza demais o sentimento da fé e nós valorizamos de menos a atitude da fé. E eu quero mostrar na Bíblia para você, querido, que as duas coisas são muito diferentes. É claro que o quadro perfeito é quando o nosso coração, as nossas emoções, elas estão queimando de fé e a nossa atitude é de fé também. Agora, querido, não é sempre que isso acontece. Quando você começa a pastorear pessoas, você percebe que você encontra sempre 2 tipos de pessoas na igreja. Tem gente que crê muito fácil, tem gente que tem uma fé fácil, e tudo que você fala, essa pessoa ela abraça aquilo, o coração dela queima de fé, mas às vezes a atitude não é de fé. Você quer que eu te dê um exemplo? Pedro. Jesus chega para Pedro e diz que vai morrer, e o que Pedro faz? Cheio de certeza e cheio de convicção, ele diz o quê? De jeito nenhum, me matam, mas não toco em você. E o que acontece? Antes do galo cantar 3 vezes, ele nega Jesus 3 vezes. Ou seja, o sentimento era de fé, mas a atitude não era. Agora existem outras pessoas, querido, que às vezes elas não têm o sentimento da fé como gostariam, elas têm medo, o sentimento é instável, mas às vezes, mesmo não tendo a fé como gostariam, essas pessoas, elas conseguem andar como quem crê, exatamente como os nossos heróis da fé. Querido, apesar de o meu sentimento às vezes não ser como eu gostaria, apesar de haver dúvida, incerteza, insegurança, eu digo para você que eu não vou andar com base nos meus sentimentos, mas eu vou andar como quem crê. Repita comigo assim: eu não devo julgar a minha fé por aquilo que eu sinto, eu devo julgar a minha fé pela forma que eu ajo. Mesmo que os sentimentos não sejam como eu gostaria, eu não vou ser guiado por eles. Deixa eu compartilhar com você um pouquinho da minha história. Queridos, eu cresci num lar cristão, meus pais se converteram, na verdade eu tinha 1 ano de idade. E eu cresci num ambiente onde a fé era estimulada. O que significa isso? Eu venho de uma família muito simples. A gente nunca passou necessidade, mas por exemplo, eu nunca saí para comer fora com os meus pais até eu ser adulto e ter meu emprego e poder pagar. Nunca saí para comer fora com eles, nem para comer um cachorro quente. Refrigerante era uma vez no mês, quando ia fazer a compra do mês ali, você tomava um refrigerante, aquele negócio, os irmãos ficavam medindo o copo, para ninguém ganhar uma gota a mais. Eu lembro o sacrifício que foi para o meu pai me dar uma bicicleta usada, irmão. Então lá em casa a fé era estimulada, porque pai, eu quero videogame, vai orar, porque dinheiro para comprar a gente não tem. Então eu cresci, querido, indo para impactos de evangelismo, vendo gente sair de cadeira de roda. Eu cresci vendo meu pai com cirurgia marcada ser revelado numa reunião de oração, alguém revelou meu pai e falou: Deus te curou, vai fazer o exame. Meu pai ia fazer o exame e o médico pagar para ele fazer o exame 3 vezes de volta, porque não ia operar ele, porque foi milagrosamente curado com o exame para comprovar tudo isso. Então eu cresci num ambiente onde a fé era estimulada, e o sentimento da fé nunca foi algo complicado para mim. As primeiras mensagens que eu preguei foram mensagens falando sobre fé. Mas há mais ou menos 11 anos atrás, eu tive a maior crise de fé da minha vida. E espero que tenha sido a primeira, a última e a única. Queridos, quando eu e a Dani casamos, a gente fez um propósito, nós dois, de
Eu tinha tido um tempo de ministério de tempo integral com 18 anos, e eu entendi que eu precisava fazer faculdade, trabalhar para casar. Mas quando nós casamos, a gente fez um planejamento para em 5 anos os dois estarem em tempo integral. Mas era um sonho e um motivo de oração. E eu lembro que por 4 anos eu orei e chorei diante de Deus e falei: Deus, deixa eu sair do meu trabalho para estar no ministério em tempo integral. E por 4 anos Deus falou para mim: ainda não. Eu lembro que eu via, sempre volta e meia sair escândalo de algum pastor. Eu falava: Deus, tem um monte de picareta aí, eu estou querendo fazer a coisa certa, deixa eu ir para o ministério em tempo integral. E Deus falava: ainda não. Mas eu lembro que uma madrugada eu estava orando em casa, eu acordava, se eu não me engano, 7h30 para me arrumar para ir para o trabalho. E eu comecei a acordar 7, 6h30, 6, 5h30, 5 da manhã. Eu acordava e ficava 2h30 em oração antes de me arrumar para ir para o trabalho. E numa dessas madrugadas eu estou orando e Deus foi muito específico. Não é sempre que Deus é tão claro assim comigo. Falando nisso, deixa eu fazer um parênteses aqui. Quando a gente prega uma mensagem dessa com muitos testemunhos, a gente pode passar uma imagem errada de que a gente vive ouvindo a voz de Deus clara o tempo todo. Eu quero dizer para você que isso não é verdade. A maioria dos nossos dias, eles não são sobrenaturais. A maioria dos nossos dias são naturais. Mas é a nossa fidelidade, disciplina nos dias naturais que torna os dias sobrenaturais possíveis. Amém? Mas nessa madrugada, Deus me falou assim: em 6 meses, você pode pedir demissão do seu trabalho que eu vou sustentar você. Irmão, isso foi tão forte para mim. Eu tenho até hoje o caderninho onde eu anotei isso. E a primeira coisa que eu fiz foi compartilhar com a Dani quando a gente estava indo para o trabalho, porque a gente já tinha uma conversa, né? A gente não vai fazer como outros casais aí, que o marido vai primeiro para o tempo integral e a esposa fica trabalhando. E foi justamente o que aconteceu. Eu abri meu coração com ela e falei: Dani, eu acho que Deus falou comigo. E ela falou: cara, é de Deus. E eu lembro que na época eu falei só com o pastor, que era meu pastor direto, lá na Alcance. E ele falou: cara, não abre isso para ninguém, guarda isso para você, vamos só orar por isso. Mas um pouquinho de tempo depois, assim, umas semanas depois, eu estava numa reunião de oração que acontecia lá, na terça-feira à noite. E aí eu estou orando e de repente o pastor Paulo Subirá, irmão do pastor Luciano, chega para mim e fala assim: cara, eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu falei: fala. Ele falou: cara, você sabe que a Bíblia fala, em parte profetizamos, em parte conhecemos. Você sabe que a Bíblia diz que toda profecia precisa ser julgada. Eu falei: cara, fala, pelo amor de Deus. Ele falou: não, é que é tão específico, cara. Eu falei: fala, cara. Ele falou: você está orando para estar no ministério em tempo integral? Eu lembro que tinha uma mesa perto de mim, eu até me escorei na mesa. Eu falei: por quê? Ele falou: porque Deus me falou que em 6 meses você está liberado, você pode pedir demissão do seu trabalho. Irmão, era a única coisa que eu precisava. Eu lembro que eu marquei a data, eu falei: eu vou pedir demissão com 5 meses, porque eles vão pedir pelo menos 1 mês para treinar alguém, para eu treinar alguém para estar no meu lugar. E quando chegar essa data eu vou pedir demissão, e pedir mesmo. Deus fez um milagre, a empresa não mandava ninguém embora. Eu precisava daquela rescisão, porque eu não tinha dinheiro para nada, irmão, não tinha nada, tinha uma palavra de Deus. E no meio disso, Deus fez mais um milagre ainda. Quando eu e a Dani casamos, a gente sempre gostou muito de criança. E com 1 mês de casados, com 1 ano de casados, a gente começou a tentar engravidar. E essa gravidez não vinha. E a gente resolveu fazer uma visita para o médico dela. Falou: puxa, será que alguém tem alguma coisa errada? E eu lembro que o médico dela falou assim: ó, vocês estão acompanhando a tabelinha para ver o período fértil da tua esposa? Eu falei: não. Ele falou: então eu vou ensinar vocês a contar o ciclo menstrual para vocês verem o período de fertilidade. Ele falou: se em 6 meses vocês não engravidarem, um dos dois tem alguma coisa errada. E a gente tentou por 8 meses e não engravidou. Aí ele mandou cada um para um especialista. E eu lembro que eu cheguei no especialista, um urologista, fiz alguns exames, e esse cara chegou para mim, irmão, foi tenso. Ele chegou para mim e falou assim: amigão, deixa eu te dizer qual que é o teu quadro. Ele falou: olha, para sua esposa engravidar, é um espermatozoide só que vai entrar no óvulo.
Mas para um entrar, você precisa de 150 mil espermatozoides batendo no óvulo, liberando uma enzima para enfraquecer o óvulo para um entrar. Ele falou, cara, sua contagem de esperma é tão baixa que você não, nem que fosse tudo, você não tem nem perto dos 150 mil. Eu falei, misericórdia. Ele falou, não, e pior ainda. Eu falei, credo. Já estava querendo dar um soco nele. Ele falou, cara, do pouco que você tem, metade é morta. Eu falei, Jesus. Ele falou, e a outra metade não tem motilidade. Eu falei, o que é isso, doutor? Ele falou, cara, não se mexe. Eu olhei para a Dani e falei, amor, tô meio falhado. Você está rindo, irmão, mas foi punk. Irmão, pensa num cara que saiu chateado. E eu saí falando assim, Deus, eu sonho. O médico falou para mim assim, você nunca vai ter filho de forma natural. A única forma de você ter filho é você fazendo a inseminação artificial in vitro, que é a mais complexa que tem. A gente tira o óvulo da sua esposa, a gente acha um espermatozoide bom lá, vão ter que procurar bastante. A gente faz a fecundação em laboratório, coloca dentro da sua esposa de volta e vocês têm 33% de chance de engravidar. Cara, na época, isso mais de 10 anos atrás, custava R$12.500 um ciclo. A gente tinha acabado de vender um terreno, a gente até tinha grana para fazer um ciclo, mas eu saí de lá com aquilo no coração. Eu falei, Deus, a vida inteira eu sonhei em ser filho, em ser pai. Sonhar em ser filho também tem, né, irmão? A vida inteira sonhei em ser pai. Falei, Deus, não é possível. E aí eu lembrei que Deus escolheu as estéreis. Eu fiz uma oração meio esquisita. Falei, Deus, o Senhor escolheu as estéreis, mas vou me colocar nesse barco aqui. E eu lembro que eu falei para Dani, falei, Dani, eu não vou fazer esse tratamento, Deus vai fazer um milagre. E querido, acho que passou, a Dani sempre me corrige, quanto tempo passou desde o diagnóstico, Dani, até a palavra do Marciano? Foi mais de ano. Eu sei que passou, querido, se passou bastante tempo. E um dia a gente estava na reunião de oração, aquela mesmo, mas em outra semana. E a gente está orando, o pessoal da igreja estava lá, a gente não conhecia ainda muito o pastor Marciano, e ele chegou no final da reunião e falou, sua esposa está aí? Eu falei, tá, eu quero dar uma palavra de Deus para vocês. E ele chamou a gente e falou assim, cara, por que vocês não têm filhos ainda? E eu falei, puxa, cara, eu tenho um diagnóstico de infertilidade. E ele falou, mas Deus me deu uma palavra que está dando um filho para vocês. Irmão, eu pulei na hora, porque eu esperava uma palavra profética. Eu falei, um dia Deus vai me dar uma palavra, esse filho vai vir. E quando ele falou, eu tomei posse mesmo. Eu falei, cara, eu tomo posse, é isso. Deus está me dando um filho, eu acredito nisso. Tomei posse e fui embora. 15 dias depois, a Dani começa a ter um problema gástrico. E começa a passar mal. E falou, cara, eu tenho que ir para o médico. Irmão, nesses muitos meses que se passaram, a gente fez muito teste de gravidez. Eu não sei quem já passou por isso, mas é horrível você gerar uma expectativa e você fazer um teste e dar negativo. Eu comprei tanto teste que eu estava quase tentando fazer uma parceria com a indústria. E a Dani, cara de pau, nunca fazia. Eu que tinha que pegar o xixizinho ainda. Tinha tanto potinho desse que eu falei, tem que inventar alguma coisa, plantar cacto, fazer alguma coisa, esses potinhos aqui. E era extremamente frustrante. E aí a gente foi no médico, ela passou mal, a gente foi no médico. E o médico olhou para ela assim, começou a fazer uns exames e falou, você não está grávida não? Ela falou, não estou. Irmão, a gente tinha medo de crer. Medo de crer e se machucar com a frustração. E ele falou, não, mas por via das duas, eu quero fazer um exame de sangue, você é um teste beta-HCG, isso, né? Um beta-HCG só para garantir. E a gente se olhou assim com medo de acreditar. E ele falou, 2 horas da tarde está pronto. E queridos, a gente fez o teste. Eu lembro que a Dani foi para o emprego dela, eu fui almoçar em casa aquele dia. E a gente combinou de se encontrar no laboratório 2 horas da tarde. E eu cheguei um pouquinho atrasado. Quando eu cheguei, quando eu parei na frente do laboratório, a Dani já estava vindo de lá de dentro, chorando, com papel na mão, arrastando as pernas. Falei, o que aconteceu, Dani? O que aconteceu? Quando eu peguei o papel e li,
Estava grávida, irmão. Estava grávida. Eu falei, minha esposa está grávida, eu vou ser pai, eu vou ser pai, eu vou ser pai. Eu não tenho emprego, não tenho plano de saúde, pedi demissão. Depois que a alegria passou, eu falei, Deus, todos esses anos trabalhando no grupo RPC com plano de saúde, o Senhor vai fazer isso logo agora. Mas se você não descobrir, irmão, eu quero te dizer, Deus gosta de complicar, irmão. Irmão, Deus gosta de complicar, é verdade, eu tenho certeza que eu estou te dizendo. Cara, olha, vamos voltar para Abraão, a promessa de Deus para Abraão. Qual era a promessa de Deus para Abraão? Cara, eu estou escolhendo você. Através de você eu vou fazer um outro povo, um povo que é meu, de propriedade exclusiva. E eu vou te dar filhos tão numerosos quanto o pó da terra, tão numerosos quanto a areia do mar, tão numerosos quanto as estrelas do céu. E justamente esse Abraão era casado com uma mulher chamada Sara, e Sara era estéril. Mas Deus faz um milagre e ele tem Isaac. Mas Isaac se apaixona por uma moça chamada Rebeca, vai dar continuidade à promessa, e Rebeca era estéril. Mas Deus faz um milagre na vida deles, e eles têm Jacó e Esaú. Deus dá continuidade à promessa através de Jacó, e ele se apaixona por uma moça chamada Raquel, e Raquel era estéril. Vai se lascar, né, irmão? Agora, quando Deus faz milagre tipo ostentação, que nem a gente, não deu tempo nem de pensar. Veio Caleb como milagre, 1 ano e 9 meses depois, quando a gente pensou se ia ter outro, já estava a Nicole lá, e daí na outra pensada já estava a Luíse. E agora eu vou ter que fazer uma vasectomia para consertar o que Deus fez. É mais ou menos assim. E a Dani me deu um susto ano passado. Irmão, a gente estava no Rio Grande do Sul. E daí ela chega, eu tô lá, Rio Grande do Sul, irmão, tomando chimarrão e comendo carne. É só o que eu precisava. Tô lá feliz, dando risada com os amigos. Ela me puxa num canto falando, Farley, eu acho que eu tô grávida. Eu falei, ai meu Deus do céu. Quando a gente descobriu que estava grávida da Luísa, eu tinha acabado de fazer uma calçada no quintal de casa, pisei na calçada molhada, fundei no cimento. Eu falei para ela, meu Deus do céu, meu Deus do céu. A primeira coisa que você pensa, não tem nem carro para caber, irmão, 4 filhos. Eu falei, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu falei para ela, me deixa um pouco. Entrei no nosso quarto, deu 15 minutos de desespero. Aí, irmão, acho que assentou o coração. Eu lembrei da Luísa, que deu tudo certo. Eu falei, Dani, amor, fica em paz, está tudo bem. Se você estiver grávida de volta, nós vamos comprar uma Kombi, fazer uma pintura hippie e já era. Mas vamos voltar para a história. Irmão, daí a Dani grávida, eu tinha pedido demissão do trabalho. Em toda a gravidez do Caleb, você lembra disso, amor? Tudo que a gente comprou para ele foram 3 tip-tops. Era tudo que o dinheiro deu. Mas quando ele nasceu, ele tinha tudo. E eu lembro que chegou abril, o Caleb nasceu dia 14 de maio. E eu lembro que chegou um domingo de abril, e eu tinha feito as contas assim. Eu falei, eu pego a rescisão do meu trabalho, eu consigo viver 8 meses com essa rescisão. Paguei todas as contas que tinha, para não ter nada de dívida, nada, enxuguei tudo. E falei, o que sobrou ainda dá para a gente viver uns 8 meses para Deus fazer alguma coisa. Se eu não me engano, a gente ficou 10 meses sem salário, desculpa. Quem me deu água com gás? E eu lembro que chegou um domingo de maio, eu estava num culto, e eu falei, Deus, se eu não me engano, eram os últimos R$270 que eu tinha na conta. E eu falei, Deus, o Caleb vai nascer ano que vem, e eu tenho R$270 na conta. Eu falei, semana que vem vai vencer luz e água, eu vou pagar luz e água, e meu dinheiro vai acabar. Eu falei, Deus, o que eu vou fazer? E eu lembro que eu cheguei para Dani, eu falei, Dani, eu sei o que eu vou fazer, eu estou convicto que Deus me chamou para o ministério em tempo integral. Quando eu cheguei na Alcance em 2007, eu tinha acabado de lançar meu primeiro livro, e estava começando a sair para pregar em alguns lugares. Mas quando a gente começou a se envolver com a igreja, ninguém nunca me pediu, mas eu parei de viajar, por quê? Porque eu sonhava que um dia a minha igreja me lançasse. Eu falei, eu não vou mais sair, eu vou ficar aqui, vou ficar a raiz, vou trabalhar aqui dentro, e quando chegar a hora, minha igreja vai me lançar, e foi isso que aconteceu. Mas quando chegou essa hora, acabou o dinheiro, meu filho nascendo, eu falei, Dani, eu vou pegar alguns livros em consignação, e vou começar a sair para pregar.
E eu lembro que eu chamei o pastor Marciano, o Luciano estava viajando, e falei: pastor, seguinte, meu filho vai nascer mês que vem, meu dinheiro acabou. Eu falei: você sabe que eu faço muita coisa na igreja, muita coisa está na minha mão. Eu falei: mas a gente vai ter que mexer nisso, porque eu vou precisar voltar a viajar, sair para pregar e vender material para sustentar a minha casa. Ele falou assim: cara, você já fechou alguma agenda? Eu falei: ainda não. Ele falou: você consegue segurar uns 3 dias? Eu falei: uns 3 dias acho que dá. Tinha que valorizar, né? Não, o serviço, né, irmão? Eu falei: uns 3 dias acho que dá. 3 dias depois ele e o Luciano me chamaram. Eles falaram: Farley, eles falaram: não é uma promessa, mas a nossa programação é para em dezembro te estabelecer como pastor. Ele falou: cara, só que eu não posso te dar um salário de pastor antes de você ser pastor. Agora, por outro lado, eu também não queria que você saísse da igreja justamente agora que você está prestes a ser ordenado. A gente quer que a igreja te veja. Ele falou: a gente tem uma proposta para você. Eu lembro que eles brincaram e falaram assim: olha, a secretária da igreja, era Miyoko, a secretária da igreja acabou de pedir demissão. E eles falaram: você não quer ser secretária da igreja até dezembro? Eu falei: demorou, estamos aí. Foi a primeira vez que eu comecei a ter um salário de secretariado da igreja. Irmão, até esse momento, a grande crise da minha fé não tinha vindo. Por isso que eu não acredito que foi uma crise financeira. Mas de repente, de uma hora para outra, irmão, Deus parou de falar comigo. Quando eu dei esse espaço de fé, irmão, Deus falava comigo toda hora. Deus me dava revelação, tudo profeta. Os caras profeta me ligavam para dar palavra. O Wilson foi um cara que me ligou, me deu palavra, falou: estou vendo uma ordenação à sua frente. Mas de repente, parece que Deus simplesmente parou de falar comigo. Eu ia orar, eu não sentia a presença de Deus. Eu buscava Deus, eu não ouvia Deus. Deus não falava comigo. E os profetas desapareceram. Eu brinquei com o Luciano, eu falei: foi uma sequidão tão grande que acho que se o Todd White estivesse pregando na igreja, só tivesse eu, ele ia profetizar para um cara da rua, mas não ia profetizar para mim. Cara, e não adiantava. E eu comecei a orar e jejuar e falar: Deus, o que está acontecendo? Por que eu não sinto o Senhor? E cara, eu não ouvia Deus, Deus não falava comigo, eu não sentia Deus. E de repente eu comecei a ter dúvidas até das coisas que eu sempre tive certeza. De repente, assim, num processo muito rápido, eu comecei a duvidar que Deus falava comigo. Eu comecei a duvidar que eu tinha um chamado. Eu comecei a duvidar que eu fiz certo de sair do meu trabalho. Irmão, comecei a duvidar. Irmão, comecei a rastrear a minha vida. Eu falei: Deus, o que aconteceu? Eu lembro que várias vezes eu chorei com a Dani e falei: Dani, o que está acontecendo comigo? E a minha crise era, eu falava: Deus, eu não estou pedindo mais poder, não estou pedindo mais unção, não estou pedindo mais fé. A única coisa que eu quero é voltar ao normal. Eu só quero ser como eu sempre fui. Irmão, eu comecei a rastrear a minha vida procurando o que eu tinha feito de errado. Porque eu falei: cara, não é possível eu abrir alguma brecha para que o miserável do Satanás tivesse roubado minha fé. Irmão, voltei tudo no tempo e confessei até pecado que eu não fiz. Você já fez isso? Falei: Deus, me perdoa. Não, mas eu nunca fiz isso. Falei: mas por via das dúvidas eu já vou confessar profilático. Pedi perdão até por ter tomado suco de revolvinho. Irmão, pedi pecado de tudo que você puder imaginar, irmão. E o que aconteceu? Nada. Irmão, essa crise foi tão grande, pra você tentar entender. Essa crise foi tão grande que eu não conseguia preparar a palavra mais. Eu lembro que a gente foi sair por um sábado, para um culto de jovens, e a mulher da gente é uma benção. Ela falou assim: Farley, o que você vai pregar hoje? Eu falei: tal mensagem. Ela falou: de novo? Eu falei: amor, Deus não fala mais nada comigo. Se Deus não fala nada comigo, eu não tenho nada para dar para o povo. Eu não vou inventar algo que Deus não falou comigo. E falei isso de peito estufado, mas por dentro estava morrendo de medo. Falei: cara, eu vou ser ordenado e vou ser um pastor que não tem mais o que pregar. E eu lembro que a gente ia na igreja, e dezembro foi chegando, a nossa ordenação foi chegando, e eu lembro que as pessoas vinham, abraçavam a gente, falavam: ah, você vai ser ordenado e logo você vai ser nosso pastor. E eu ria, falava e por dentro pensando assim: ai meu Deus, se essa pessoa soubesse que logo ela vai ter um pastor que está sem fé.
Irmão, essa crise foi tão grande que eu cheguei para Dani e falei: Dani, eu não sei se a gente pode ser ordenado assim. Eu falei: como que eu vou ser ordenado desse jeito, Dani? Eu falei: a gente tem que tomar uma decisão. E aí eu orei e jejuei para Deus falar comigo. E sabe o que aconteceu, irmão? Nada. Mas um dia eu tomei uma decisão e eu falei para ela, eu falei: Dani, eu decidi, a gente vai ser ordenado. Sabe por quê? Eu falei: se Deus nunca mais voltar a falar comigo, eu vou continuar andando em obediência em cima daquilo que Deus já falou. Agora olha que loucura, eu pensava que Deus podia nunca mais falar comigo. E eu lembro que chegou o dia da nossa ordenação e a gente fez uma grande festa, só eu e a Dani fomos ordenados naquele dia. E eu lembro que eles colocaram 2 puffs no altar e 2 puffs roxos ainda, misericórdia. Parecia que a gente estava debruçado em cima do Dink Wink, né? E aí todo o presbitério da igreja subiu e começaram a profetizar. Irmãos, daqui a pouco chegou o pastor Francisco, que nos deixou no final do ano passado. O Francisco era o mestre Yoda da comunidade Alcance. E aí o pastor Francisco chegou, ele não sabia nada. Ele chegou daquele jeitinho, ele fazia assim, ele juntava o pezinho, ele dava uma ajeitada no bigode. Eu acho que era tipo uma ativação do dom profético. E daí ele olhou para a gente, ele já foi na veia. Ele falou assim: ó, por um tempo vocês não têm mais ouvido a voz de Deus. Falou você, né? A Dani estava bem com Deus. Por um tempo você não tem mais ouvido a voz de Deus. Nessa hora eu já comecei a chorar de litro. Ele falou: você não tem ouvido a voz de Deus, você não tem sentido a presença de Deus, Deus não fala mais com você. E ele falou: mas porque você decidiu ser fiel, mesmo durante o silêncio de Deus. Ele falou: agora Deus vai voltar a falar, você vai voltar a ouvir, você vai voltar a sentir a presença. E ele terminou dizendo para mim assim: e não tenha medo, Deus te dará muitas novas mensagens, basta você crer. Irmão, tudo que ele profetizou aconteceu. Agora eu queria ler um texto com você, não se distraia. Eu queria amarrar tudo isso que eu te contei até agora nesse texto. Abra rapidamente comigo em Romanos capítulo 1, versículo 5. Romanos capítulo 1, versículo 5, a palavra do Senhor diz assim: por meio dele e por causa do seu nome recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Se fosse para você guardar uma única coisa dessa mensagem dessa noite, eu queria que você guardasse o que eu vou te dizer agora. A obediência, ela é a mais profunda e poderosa expressão de fé genuína. A obediência, ela é a mais profunda e poderosa expressão de fé verdadeira. Eu pensava que eu estava obedecendo mesmo sem fé, mas eu quero dizer para você que a obediência, ela é fé. As pessoas tendem a fazer uma confusão muito grande com esse texto, você não precisa abrir, mas Lucas 17,6 diz assim: respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a essa moreira: arranca-te, transplanta-te para o mar, e ela vos obedecerá. Eu já vi as pessoas fazerem as interpretações mais loucas em cima desse texto, mas na verdade o que Jesus quer nos ensinar é muito simples. O que mais o próprio Jesus falou sobre o grão de mostarda? Vá comigo para Marcos capítulo 4, versículo 30, esse eu quero que você abra comigo. Marcos capítulo 4, versículo 30, a palavra do Senhor diz assim: disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola apresentaremos? É como um grão de mostarda. Repita comigo: como? É como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto das aves do céu aninhar-se à sua sombra. Então a primeira coisa, você estava me trancando tudo. Desculpa, eu não consegui não zoar ele um pouquinho. A primeira coisa
Eu já vi muita gente dizendo assim: Jesus falou que a sua fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Na verdade, não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que a nossa fé pode ser como um grão de mostarda. Qual é a diferença? O que Jesus está dizendo é o seguinte: que a nossa fé ela pode parecer pequena, mas se ela for usada como uma semente, ela for lançada no solo, ela for regada, ela vai crescer e estender grandes ramos a ponto das aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. E sabe quando a sua fé cresce? Quando ela é provada e mostra uma atitude perseverante. E sabe qual é o limite de crescimento da sua fé? Repita comigo assim: o limite de crescimento da minha fé é Deus. Repita comigo: ou seja, a minha fé não tem limites. Querido, eu quero terminar com isso. Eu quero te contar uma história que você já ouviu várias vezes, mas eu quero destacar alguns detalhes nela que talvez você nunca tenha se apercebido. A Bíblia fala de um dia em que Jesus pregou para uma grande multidão. A Bíblia fala de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Os estudiosos dizem que a gente está falando aqui tranquilamente de uma multidão, provavelmente entre 15 e 20 mil pessoas. Irmão, é meio estádio. E Jesus passou o dia ministrando essas pessoas. Agora você imagine como foi cansativo você ministrar a tanta gente. E a Bíblia fala que quando vai caindo a tarde, começa a noite, Jesus chama os discípulos e fala assim: eu não gostaria de despedir a multidão sem dar alimento para eles. Agora eu imagino os discípulos olhando para Jesus, olhando para 20 mil pessoas e pensando: não tem nem mercado 24 horas aqui. Como que Jesus acha que a gente vai alimentar esse povo? E Jesus diz assim: quem aí tem algum alimento? E aparecem 5 pães e 2 peixinhos. E a Bíblia diz que Jesus ora, multiplica os pães e peixes e manda os discípulos servirem. Agora, irmão, às vezes a gente passa batido por isso. Agora você pensa comigo: toda a igreja tem um pequeno grupo de pessoas que trabalham muito e um grande grupo que não faz nada. Normalmente é assim. Agora você consegue pensar o que foi para 12 homens servirem 20 mil pessoas? Irmão, isso deve ter dado muito trabalho, deve ter levado muito tempo, com certeza foi muito cansativo, e deve ter levado talvez mais de hora. E eu imagino os discípulos chegando depois de sei lá quanto tempo, tudo esgualepado, arrastando o cesto, e eles chegam para Jesus e falam: Jesus, deu boa, todo mundo comeu. E Jesus fala: que legal, agora volta e recolhe tudo que sobrou. E esses caras voltam e recolhem 12 cestos cheios, um para cada um. Irmãos, você consegue entender como isso foi cansativo? E aí, quando tudo isso termina, Jesus chega para os discípulos e fala assim: olha, peguem o barco e atravessem o mar em direção a Cafarnaum, que eu vou numa montanha orar. Agora a Bíblia fala que esses discípulos entraram no barco e eles saíram já com vento contrário, irmão. E a Bíblia diz que esses caras começam a remar, e a Bíblia fala que quando é a 4ª vigília da noite, você sabe quando é a 4ª vigília da noite? É entre 3 e 6 da madrugada, ou seja, esses caras remaram a noite inteira, com vento contrário. A Bíblia diz que quando é a 4ª vigília da noite, o barco começa a ser açoitado pela tempestade, pelo vento, pelas ondas, e eles entram em desespero. E a Bíblia diz que Jesus vê o desespero desses caras e resolve ir até eles andando sobre as águas, claro. E a Bíblia diz que quando esses caras veem a silhueta de Jesus no escuro, eles se desesperam e gritam: socorro, é um fantasma. Irmão, eu sempre olhei para esse texto e achei a coisa mais ridícula do mundo. Eu sempre pensava: como que 12 caras que andam com Jesus vão ver um vulto no escuro e vão achar que é um fantasma? Mas quando eu começo a pensar no desespero desses caras, o esgotamento físico, o esgotamento mental, o medo de morrer, o medo de se afogar, de cair na água, eu consigo entender. Mateus, a palavra que Mateus escolhe é terror. Ele diz que quando eles viram o vulto de Jesus, eles ficaram aterrorizados.
E aí eles gritam: socorro, é um fantasma. E Jesus diz o quê? Não tenham medo, sou eu. E nessa hora se levanta um cara. Quem? Um homem de pequena fé. A Bíblia diz que Pedro se levanta e ele diz: se é o Senhor, me ordena e ter contigo andando sobre as águas. Então, quando eu olho para isso, eu vejo que talvez se Pedro olhasse para dentro dele, ele não encontrasse fé suficiente para pisar fora do barco sem ter medo de afundar, de se afogar, de morrer. Mas com certeza Pedro olhou para dentro dele e ele encontrou fé suficiente para andar em obediência sobre uma palavra de Jesus. E quando Jesus diz vem, a Bíblia fala que esse cara ele pisa fora do barco. Eu era criança e imaginava ele fazendo assim. Mas irmão, imagina o pau fechando, água voando, o cara gritando, barco balançando. Mas esse cara pega, quando Jesus diz vem, ele pula para fora do barco. E cara, ele começa a andar sobre as águas. Você consegue imaginar sobre isso? Esse cara está andando sobre as águas em direção de Jesus. Mas a Bíblia fala que ele começa a prestar atenção na força da água, das ondas e do vento. E ele tira os olhos de Jesus e a Bíblia diz que ele começa a afundar. E quando ele começa a afundar, ele grita: mestre, socorro! E a Bíblia diz que imediatamente Jesus pega ele pela mão e puxa para fora da água. E Jesus fala: homem de pequena fé, por que você duvidou? Irmão, a gente destaca demais a pequenez da fé de Pedro. Mas eu quero dizer para vocês que naquela madrugada 11 homens voltaram para casa com uma história para contar. A história de terem visto um homem andar sobre as águas. Mas só um cara voltou para casa com a experiência de ter andado sobre as águas. Quem? Um homem de pequena fé. Um homem que tinha uma fé como um grãozinho de mostarda, mas usou essa fé como uma semente e regou essa semente e viu ela crescer e estender grandes ramos. Um homem que negou Jesus 3 vezes sim. Queridos, a Bíblia não diz isso, mas a tradição diz. Clemente foi o primeiro que conta essa história e eu particularmente acredito. Ele diz que alguns anos depois, Jesus deu uma nova chance para ele, e ele foi finalmente preso pelo Império Romano, e dessa vez ele não negou, ele não fugiu, mas quando chegaram para ele, o prenderam e falaram: nega a tua fé, senão você vai morrer. Dessa vez ele não negou, ele não fugiu, mas falaram: se você não negar, você vai morrer numa cruz como teu Senhor. Dessa vez ele falou: eu não sou digno de morrer como meu Senhor, então se você vai me matar, me crucifica de cabeça para baixo. E a tradição diz que foi assim que esse cara morreu. E a minha pergunta para você nessa noite é: quem de vocês aí tem um grãozinho de mostarda? Sabe que em Marcos capítulo 9 versículo 24 tem um texto que mexe demais com o meu coração. A Bíblia fala de um pai que chega para Jesus. Eu, como pai de 3 filhos, isso mexe muito com o meu coração. Ele diz que esse pai chega para Jesus e fala: mestre, meu filho é possuído de espíritos malignos. E esse filho possui ele, e ele range os dentes, ele espuma, e esse espírito já jogou ele na água, já jogou ele no fogo. E esse pai quebrantado olha para Jesus e fala: mestre, você pode fazer alguma coisa? E Jesus olha para ele e fala: se eu posso, tudo é possível aquele que crê. E a Bíblia faz questão de destacar isso. A Bíblia fala que aquele homem com os olhos marejados de lágrimas fala: eu creio, ajuda-me com a minha falta de fé.